Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora começar um assunto novo aqui dentro da disciplina de cálculo e esse assunto, pessoal, se chama continuidade, beleza? Nessa primeira aula, pessoal, vamos estudar a continuidade em um determinado ponto de uma determinada função, beleza? Aí assim, pessoal, olha só, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários no vídeo e também, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, já que isso, pessoal, ajuda muito na divulgação desse trabalho, que ele é totalmente gratuito. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nessa aula vamos começar o assunto continuidade. E nós vamos ver aqui, ó, especificamente isso daqui, ó, continuidade em um ponto. Beleza? Olha só o que diz aqui, ó. O limite de uma função, quando x ele tende a um valor a, ele pode muitas vezes ser encontrado simplesmente calculando o valor da função, olha só, substituindo o x por a. É o que a gente fazia, né? Olha só, essas funções são chamadas de contínuas em a. Pessoal, vamos lembrar aqui, ó, nós temos o limite dessa função x² mais 3, isso quando x ele tende ao valor 2. Como é que a gente fazia mesmo? Olha só, para calcular esse limite, simplesmente nós pegávamos o x igual a 2 e substituíamos aqui na função. Ou seja, esse limite aqui, ó, ele fica exatamente igual a 2, beleza? Elevado ao quadrado, somado com o 3. Ou seja, 2 ao quadrado dá 4, somado com o 3, o resultado é 7. Ou seja, o limite dessa função aqui, ó, quando o x tende a 2, o resultado é 7. Pessoal, essa substituição aí do x pelo 2, ela só é possível porque essa função aí, x² mais 3, ela é contínua quando o x é igual a 2. Aí talvez você se pergunte o seguinte, né? Mas, Ferreto, como é que a gente vai saber se uma função é contínua em um determinado ponto? Pessoal, esse é o assunto dessa aula. Nós vamos analisar a continuidade de uma função em um determinado ponto. Beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos ver, então, a definição. Diz o seguinte, ó, dizemos que uma função f é contínua, olha só, f é contínua no ponto A se forem satisfeitas as seguintes condições. Pessoal, nós temos 3 condições aqui, ó. Olha a primeira aqui, ó. A função, quando x é a, ela existe. Pessoal, uma função existe no x igual a a quando o a pertencer ao domínio da função. Beleza? A segunda condição é a seguinte, ó, o limite da função f de x, quando x ele tende a esse valor a, esse limite ele deve existir também. Beleza? E a terceira e última condição é a seguinte, ó, que esse limite existindo e a função aqui, ó, também existindo, esse limite e essa função, eles devem ter o quê, pessoal? Exatamente o mesmo valor, ou seja, serem iguais. Entre outras palavras, pessoal, diz o seguinte, ó, o limite ele deve ser igual ao valor da função. Beleza? Então, pessoal, para que uma função seja contínua em um determinado ponto A, essa função deve satisfazer essas 3 condições aí, tá? Vamos fazer agora alguns exemplos e vamos abordar essas condições para que você entenda bem como é que funciona a continuidade de uma função em um determinado ponto. Beleza? Vem comigo aqui. Desce comigo aqui, ó, e vamos então a esse primeiro exemplo que diz o seguinte, olha só. Observe o gráfico da função f. Então, nós temos aqui o plano cartesiano e aqui nós temos esse gráfico dessa função. Beleza? Aí diz o seguinte, ó, em quais pontos essa função ela é descontínua, ou seja, em quais pontos ela não é contínua. Pessoal, analisando o gráfico aqui, ó, repara o seguinte, o gráfico veio até esse ponto aqui, nós temos esse ponto em branco, ou seja, esse ponto aqui, ele não faz parte do gráfico, concorda comigo? O que acontece? Ó? Se nós aplicarmos aqui o x igual a 1 na função, nós vamos ter o seguinte, ó,
f de 1, e nós vamos ver o seguinte, ó, f, então, quando x igual a 1, temos aqui uma bolinha em branco, então f de 1 nós podemos dizer que f de 1 ele não existe. Beleza? Então, pessoal, analisando aqui a descontinuidade, nós já podemos ver o seguinte, ó, a função é descontínua quando x é igual a 1. Pessoal, por que essa função ela é descontínua no x igual a 1? Pelo seguinte, ó, sobe um pouquinho comigo aqui, ó, e olha só, olha as condições. A primeira condição é que a função, no determinado ponto, nesse caso, o 1, a função ela deve existir, ou seja, o 1 ele deve pertencer ao domínio da função. E isso não acontece, pessoal. Nós temos nesse exemplo aqui, ó, que o 1 aqui, ó, a função não existe quando x é igual a 1. Entre outras palavras, nós podemos dizer que o 1 aqui, ó, ele não pertence ao domínio dessa função. Beleza? Agora, pessoal, aqui no x igual a 2, repara o seguinte, ó, quanto é que vale f quando x ele vale 2? Analisando o gráfico aqui, ó, quando x vale 2, olhando para cima, nós temos uma bolinha em branco. Beleza? Agora, olhando para baixo aqui, ó, nós temos a bolinha fechada. O que significa? Quando x ele vale 2, o valor do y correspondente, ou seja, o valor da função, ele vale menos 1. Então, f de 2, o resultado é menos 1. Pessoal, então, a primeira condição para analisar a continuidade da função quando x é igual a 2, ela está satisfeita. Beleza? Ou seja, nós temos aqui, ó, que o 2 ele pertence ao domínio da função. Tudo bem? Agora, pessoal, sobe um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver qual é a segunda condição. A segunda condição é que o limite da função quando x ele tende a 2, nesse caso, ele deve existir. Tá? Então, desce comigo aqui, ó, e vamos analisar essa situação. Pessoal, quanto é que vale o limite, tá, da função f de x? Tudo bem? Isso quando x ele tende ao 2. Aí, pessoal, analisa a seguinte situação. Nesse caso aqui, nós temos que o limite da função f de x, isso quando x ele tende ao 2 pelo lado direito, quanto é que vale, pessoal? Olha só, quando x ele tende ao valor 2 aqui pelo lado direito, nós temos então que o gráfico da função está aqui em cima, concorda comigo? Ou seja, cada vez mais nós iremos nos aproximar desse valor aqui, ó. Ou seja, cada vez mais nós iremos nos aproximar do y igual a 1. Ou seja, o limite da função quando x tende a 2 pelo lado direito, o resultado é 1, ok? Agora, se nós formos fazer aqui, ó, o limite dessa função f de x, isso quando x ele tende a 2 agora pelo lado esquerdo, olha só, o x se aproximando cada vez mais do 2 aqui pelo lado esquerdo, repare, nós temos o gráfico agora aqui na parte de baixo. Ou seja, cada vez mais, ó, o valor da função irá se aproximar dessa bolinha aqui. Ou seja, cada vez mais o valor da função ficará próximo de menos 1. Ou seja, o limite da função, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, esse limite ele vale menos o 1. Então, repare o seguinte, ó, os limites laterais aqui, ó, eles ficaram com valores diferentes. Beleza? O que acontece, então? O limite, então, quando o x tende a 2, pessoal, ele não irá existir, já que os limites laterais ali eles são diferentes, ok? Então, pessoal, como nós temos os limites laterais ali sendo diferentes, nós temos que o limite da função quando x tende a 2, ele não existe. Então, dessa maneira, nós ferimos ali a segunda condição, então essa função ela não é contínua quando x é igual a 2. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, a função ela é descontínua também quando x ele é igual a 2. Beleza? Agora, pessoal, olha só, vamos analisar a situação quando o x aqui, ó, ele é igual a 4. Beleza? Primeira coisa, olha só. Analisando a função quando x ele vale 4. Quanto é que vale a função? Pessoal, quando x é igual a 4, nós temos a bolinha fechada aqui assim.
ou seja, o valor da função, nesse caso, ele vale 1. Beleza? Então, f de 4, o resultado é 1. Beleza? Agora, pessoal, em relação aos limites laterais, o que a gente pode dizer? Olha só, o limite da função f de x, quando x tende a 4 pelo lado direito, em relação ao limite da função f de x, quando x ele tende ao 4 pelo lado esquerdo. O que a gente pode dizer aqui? Ó? Olha só, pessoal, o x aqui, ó, se aproximando do 4 pelo lado direito, repara o seguinte, ó, nós temos que a função cada vez mais se aproxima dessa bolinha em branco. Ou seja, cada vez mais a função ela ficará próximo do valor 2. Então, esse limite aqui, ó, nós temos que o resultado dele é 2. Beleza? Por sua vez, pessoal, nós nos aproximando aqui, ó, com valores de x cada vez mais próximos do 4 pelo lado esquerdo, repara o seguinte, ó, o gráfico da função caminha cada vez mais também para esse valor 2 aqui. Ou seja, o limite da função f de x, quando x tende a 4 pelo lado esquerdo, esse limite ele também vale 2. Ou seja, pessoal, nós temos aqui os limites laterais, eles sendo iguais. Então, dessa forma aqui, nós podemos dizer que o limite da função f de x, isso quando x ele tende a 4, esse limite aqui, pessoal, como é 2 aqui e 2 aqui, os limites laterais são iguais, esse limite existe e ele vale 2. Beleza? Agora, pessoal, sobe um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver aqui a terceira condição. Pessoal, a terceira condição diz o seguinte, ó, que o limite da função deve ser exatamente igual ao valor da função. Desce comigo aqui, ó, e vamos ver se isso acontece. Olha só o que nós temos ali. Ó. Nós temos que o valor da função quando x é 4, o valor da função é 1. E nós temos que o limite da função quando x ele tende a 4, esse limite ele vale 2. Então, pessoal, o que acontece? Ó? O limite da função f de x, quando x ele tende a 4, ele é diferente do valor da função quando x é 4. Ele é diferente, né? Então, vamos botar aqui diferente. Beleza? Então, pessoal, no x igual a 4, nós temos uma outra descontinuidade. A primeira condição foi satisfeita, a segunda condição também foi satisfeita, agora a terceira condição ali, pessoal, não foi satisfeita. Então, existe uma descontinuidade ali no x igual a 4. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, no x igual a 4, nós temos também uma descontinuidade. Beleza? Agora, pessoal, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Aqui no x igual a 1, o que acontece? Por que no x igual a 1 nós tivemos uma descontinuidade? Pessoal, nesse caso aqui, nós tivemos uma descontinuidade porque a primeira condição ela não foi satisfeita. Por que ela não foi satisfeita? Porque nós temos ali que a função no x igual a 1 ela não existiu. Beleza? Agora, pessoal, aqui no x igual a 2, por que nós tivemos uma descontinuidade? Aqui, pessoal, por causa que a segunda condição ela não foi satisfeita. Qual é a segunda condição, pessoal? O limite da função aqui no x igual a 2, nesse caso, deveria existir. Pessoal, não existiu porque os limites laterais ali, ó, quando o x ele tende a 2, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, eles são diferentes. Beleza? Então, feriu aqui, ó, a segunda condição. E por último, pessoal, no x igual a 4, reparem que a primeira condição aqui, ó, foi satisfeita, a segunda condição foi satisfeita também, o limite da função existiu. Agora, pessoal, a terceira condição é que falhou, ou seja, o limite da função ficou com um valor diferente do valor da função, isso quando x igual a 4. Então, pessoal, a terceira condição aqui, ó, foi a que falhou, fazendo com que essa função não fosse contínua no x igual a 4. Beleza? Agora, pessoal, desce um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver o seguinte. Olha só, continuidade em um ponto, olha só, na extremidade. Pessoal, primeiramente, ó, repare nesse gráfico aqui, ó, e no seu domínio. Repare que o domínio, ó, ele vai do ponto A até o ponto B.
nós podemos dizer, então, que o domínio aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, o domínio dessa função f vai do A fechado, ou seja, o A está no domínio, até o B também fechado. Beleza? Agora, repare o seguinte, ó, para esse x igual a c aqui, ó, nós temos uma função contínua nesse x igual a c. Porque reparem que o valor da função no x igual a c existe. Os limites aqui, ó, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, aqui os limites, eles existem e são exatamente iguais. E reparem também que o valor da função é exatamente igual ao valor do limite dessa função. Beleza? Então, as três condições são satisfeitas. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, ó, nós temos aqui uma continuidade bilateral. Tudo bem? Agora, o que acontece aqui nos extremos? Olha só o que diz aqui em cima. Diz o seguinte, ó, uma função y igual a f de x, ela é contínua na extremidade esquerda A de seu domínio, quando o limite da função, quando o x tende a A pelo lado direito, ele for exatamente igual ao valor da função quando o x é exatamente igual a esse valor A. Beleza? Olha só. Nesse caso aqui, ó, essa função aqui ela é contínua aqui na extremidade esquerda A, pelo seguinte, ó, o limite da função quando o x tende a A pelo lado direito, beleza? É o que está sendo dito aqui assim, ó, o x tende a A pelo lado direito. Reparem que o limite dessa função, o gráfico, então, segue aqui ó, cada vez mais próximo desse ponto aqui. O limite dessa função acaba sendo exatamente igual ao valor da função quando o x ele tende a A. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, nós podemos dizer o seguinte, ó, nós temos aqui uma continuidade pela direita. Por que pela direita, Feito? Porque cada vez mais nós temos aqui o x se aproximando do valor A pelo lado direito. Então, pelo lado direito aqui, ó, nós temos essa função sendo contínua na extremidade esquerda aqui. Beleza? Agora, lá do outro lado, olha só, pessoal, lá do lado direito nós temos o seguinte, vamos continuar aqui, ó. Ou também, ó, ela é contínua na extremidade direita B, aqui na extremidade direita B, de seu domínio, quando o limite de f de x, quando o x tende a B pelo lado esquerdo, olha só, o x aqui ó, tende a B pelo lado esquerdo. Então, quando esse limite aqui, ó, reparem que o gráfico aqui ó, cada vez mais se aproxima dessa bolinha que está fechada. Então, esse limite dessa função é exatamente igual ao valor da função quando o x é igual a b. Então, o que nós temos aqui ó, é que a função ela é contínua, ou seja, existe uma continuidade, tá? Pela esquerda, nesse caso aqui. Por que pela esquerda, Ferreto? Porque nós temos o x aqui, ó, se aproximando desse valor b pelo lado esquerdo, ok? Então, pessoal, essa parte teórica aí abordou a continuidade da função nos extremos de seu domínio, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, até esse momento, nós analisamos a continuidade da função em determinados pontos, analisando apenas a parte gráfica. Agora, como é que a gente faz a análise da continuidade de uma função em um determinado ponto, olhando simplesmente para a fórmula de uma função? É isso que nós vamos fazer agora, tá? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos a esse exemplo aqui. Olha só o que diz, ó. Agora, quando a função é representada por uma fórmula, tudo bem? Olha só, em quais pontos ela é descontínua? Beleza? Aqui no item A, nós temos uma função representada por essa fórmula aqui. Pessoal, nessa função aqui, ó, analisando aqui o denominador, se nós colocarmos, por exemplo, um x exatamente igual a 2, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui o denominador sendo exatamente igual a zero, e nós não podemos ter aqui o denominador igual a zero. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a função, quando x é igual a 2, essa função aqui ela não tem valor algum, ou seja, não existe. Dessa forma aqui, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o domínio dessa função, o 2
ele não pertence a ele, ou seja, ao seu domínio. Então, pessoal, se a função ela não existe quando x igual a 2, nós temos que essa função, então, ela não é contínua no x igual a 2, ou seja, ela é descontínua no x igual a 2. Isso porque nós temos, então, o item A, ou seja, a primeira condição, ela não sendo satisfeita. Beleza? Então, pessoal, para essa função aí, nós temos que a primeira condição da continuidade da função em um determinado ponto, ela não foi satisfeita. Isso porque ali no x igual a 2, a função ela não existe. Então, o que acontece? No x igual a 2, a função ela é descontínua. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos para o item B. Olha só que interessante aqui, ó. Nós temos essa função aqui sendo representada por uma sentença. Diz o seguinte: quando x aqui, ó, ele for diferente de 2, a função será representada por x² menos 4 dividido por x menos 2. No entanto, quando x for exatamente igual a 2, o valor da função assume valor 1. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, nós temos que o valor da função, quando o x ele é exatamente igual a 2, olha só, se o x é igual a 2, o valor da função, ou seja, a função assume o valor 1. Ou seja, pessoal, a primeira condição de continuidade, ela está sendo satisfeita aqui. Agora, a segunda condição, lembra o seguinte: será que existe o limite da função quando o x ele tende a 2? Vamos analisar isso daí? Olha só, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, o limite da função f de x, quando o x ele tende a 2, olha só, quando o x tende a 2, o x ele não é igual a 2, beleza? Quando o x não é igual a 2, nós temos que a função f de x está sendo representada por isso daqui, ou seja, nós vamos ter x² menos o 4 dividido por x menos o 2. Agora, pessoal, cuidado, ó. Se nós tentarmos substituir ali, ó, o x pelo valor 2, nós vamos ter aqui, ó, uma indeterminação 0 sobre 0. Beleza? Agora, como é que a gente faz para escapar dessa indeterminação aí? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que o limite. Isso quando o x ele tende ao valor 2. Pessoal, olha só, vamos colocar aqui na forma fatorada. X² menos 4, isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Vamos lembrar aqui, ó, quando nós tivermos a diferença de 2 quadrados, isso aqui é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos x² menos o 4, que é 2². Então, nós vamos ter aqui, ó, o x mais o 2, que multiplica o x menos o 2. Beleza? Deixa eu prolongar aqui, ó. Enquanto que no denominador nós vamos ter o x menos o 2. Como nós temos aqui uma multiplicação, sem problema algum nós podemos cancelar aqui o denominador e esse numerador, tudo bem? E nós vamos ter o seguinte, ó, que esse limite aqui, quando o x ele tende ao valor 2, nós ficamos apenas com o x mais o 2. Agora, pessoal, repara o seguinte, que sem problemas, ó, nós podemos substituir esse x aqui, ó, por esse valor 2. E nós vamos ter, então, o seguinte, o limite então, dessa função fica exatamente igual a 2 mais o 2, ou seja, o limite ele vale 4. Beleza? Então, pessoal, olha só. Nós temos ali a primeira condição da continuidade da função em um determinado ponto sendo satisfeita. Isso porque a função existe quando x é igual a 2. Agora, a segunda condição ali, qual é que é mesmo? O limite da função, quando x tende a 2, ele deve existir. Nesse caso, existe e o resultado é 4. Agora, pessoal, em relação à terceira condição, qual é que é mesmo? O valor da função quando x é igual a 2 deve ser exatamente igual ao limite da função quando x tende a 2. Esses valores são iguais? Nós temos ali valor 1 e valor 4, ou seja, valores que não são iguais,
Portanto, pessoal, essa condição aí, ela não foi satisfeita, no caso, a terceira condição, tá? Ou seja, a função ela é descontínua ali no x igual a 2. Vamos escrever isso? Vem comigo aqui. Então, pessoal, olha só, nós temos aqui ó, a segunda condição sendo satisfeita. Agora, pessoal, chegamos à terceira condição. Nesse caso, nós tivemos o seguinte, ó, o limite da função f de x, isso quando x ele tende a 2, esse limite aqui, ó, pessoal, ele é diferente do valor da função quando x é 2. Isso por quê? Porque nós temos aqui ó, o limite dessa função aqui, ó, valendo o 4, tudo bem? E o valor da função quando x é igual a 2, o valor da função ele vale 1. Ou seja, é diferente, então a terceira condição aqui, ó, ela não foi satisfeita. Beleza? Então, nós temos ali uma descontinuidade no x igual a 2. Ok? Aí, talvez você esteja se perguntando o seguinte, Ferreto, como é que fica o gráfico dessa função aí? Pessoal, bem interessante nós sabermos traçar o gráfico dessa função. Olha só, nós temos aqui o eixo x e nós temos aqui o eixo y. Beleza? Essa função aqui, pessoal, repara o seguinte, nós fatoramos essa função aqui e nós chegamos a x mais o 2. O que acontece? Nós temos, então, que o gráfico dessa função é uma reta representada por x mais 2. Como é que é uma reta representada por x mais 2, Ferreto? Mais ou menos aqui assim, ó. Está cruzando, esse é o coeficiente o quê? Coeficiente linear, né? Está cruzando o y exatamente no 2, tudo bem? Agora, pessoal, repare o que acontece aqui, ó. Essa reta aqui, ó, ela só é válida para x diferente de 2. Agora, quando o x, pessoal, ele for exatamente igual a 2, vamos colocar mais ou menos aqui assim, ó. Olha o que acontece quando o x for exatamente igual a 2. Nós vamos ter uma bolinha aberta aqui, tudo bem? Olha só, ali no x igual a 2. Agora é o seguinte, quando o x for exatamente igual a 2, qual é o valor da função mesmo? O valor da função é 1. Ou seja, nós vamos ter aqui ó, a bolinha fechada um pouco mais abaixo, exatamente aqui, ó, tendo o valor 1. Beleza? Então, f de 2, o resultado é 1. Agora, o valor da função, quando o x é diferente de 2, ele então entra nessa reta aqui assim. Beleza? No caso aqui do item A, pessoal, como é que fica isso aqui? Ó? Olha só, vamos colocar rapidinho aqui ó, os dois eixos. Tudo bem? Nós temos aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. No caso, essa função aqui, ó, reparem que nós fatoramos ela e ela ficou representada pelo seguinte, ó, f de x é igual a x mais o 2, só que nesse caso, ó, lembra, ó, o 2 ele não faz parte do domínio, desde que então o x seja diferente do 2. Graficamente, o que nós vamos ter é algo assim, ó. A reta, então, representada por x mais o 2, passando aqui ó, no y igual a 2, só que quando nós tivermos aqui ó, o x igual a 2, nós vamos ter o que, pessoal? Uma bolinha em branco lá em cima. Ó. Então, o 2 não faz parte do domínio dessa função aqui. Beleza? Beleza? Então, pessoal, reparem que a construção do gráfico ela ajuda bastante até que você perceba a descontinuidade da função em um determinado ponto. Beleza? Vamos agora fazer o item C para verificar essa descontinuidade aí. Beleza? Vem comigo aqui. Desce comigo aqui, ó, e vamos ao item C. Repare que essa função aqui, ó, ela também está sendo representada por uma sentença, e essa sentença diz o seguinte, ó, se o x for diferente de zero, a função ela é representada por 1 sobre x ao quadrado. Beleza? E se o x for exatamente igual a zero, nós temos que o valor da função aqui ó, é o valor 2. Então, pessoal, primeiramente, nós podemos dizer que a função, quando o x é igual a zero, o valor dessa função é exatamente igual a 2. Então, pessoal, no x igual a zero, nós temos a função existindo e o valor dela vale 2.
Então, a primeira condição para a continuidade está satisfeita. Beleza? Pessoal, em relação à segunda condição, nós vamos analisar o limite da função, isso quando o x ele tende a zero. Pessoal, o x tendendo a zero significa que o x ele é diferente de zero. Ou seja, essa função ela é representada por 1 sobre o x elevado ao quadrado. Beleza? Agora, para ver se esse limite aqui existe, nós vamos ter que analisar o x tendendo a zero tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Beleza? Vamos colocar aqui o eixo x, tudo bem? E vamos analisar aqui em relação ao zero. Primeiramente, vamos analisar o limite dessa função quando o x tende a zero pelo lado direito. Ou seja, os valores de x aqui estão cada vez mais próximos do zero, só que pelo lado direito, ou seja, com valores positivos. Pessoal, imagina um x aqui positivo, tá? Só que muito pequeno. Elevado ao quadrado, nós vamos ter o denominador aqui muito próximo do zero, concorda comigo? E 1 dividido por um número muito pequeno, muito próximo do zero e positivo, nós vamos ter que esse limite aqui, o resultado dele é o infinito positivo. Concorda comigo? Agora, pessoal, vamos analisar esse limite aí, quando o x tende a zero, agora só pelo lado esquerdo. Como é que fica esse limite aqui? Beleza? Pelo lado esquerdo, vamos fazer o seguinte, cada vez mais vamos pegar valores próximos de zero pelo lado esquerdo, e esses valores são muito pequenos, pessoal, só que são valores negativos. E valores negativos aqui elevados ao quadrado, nós vamos ficar com um valor positivo, só que muito pequeno. Ou seja, 1 dividido por um número muito próximo a zero e positivo, nós vamos ter, então, que esse limite aqui, dessa função, também é um infinito positivo. Então, o que acontece? Os dois limites, eles são iguais. Então, isso daqui, pessoal, significa que o limite da função f de x, isso quando o x ele tende a zero, esse limite ele existe. E o resultado dele é o mais infinito. Então, pessoal, a primeira condição ela está satisfeita, ou seja, a função existe no x igual a zero. A segunda condição também ela está satisfeita, ou seja, o limite da função quando o x tende a zero, ele existe também. Agora, em relação à terceira condição, pessoal, será que o limite da função ele é exatamente igual ao valor da função? Nós temos ali que isso não é verdade. Nós temos ali que o limite da função ele é mais infinito, e nós temos ali que a função, quando x é igual a zero, o valor da função é 2. Ou seja, o limite não é exatamente igual ao valor da função, então ela é descontínua naquele x igual a zero. Beleza? Vamos escrever isso? Vem aqui. Então, pessoal, a segunda condição aqui, ela foi satisfeita, beleza? Só que agora nós temos a terceira condição. E a terceira condição diz que o limite da função f de x, isso quando o x ele tende a zero, deve ser exatamente igual ao valor da função quando o x é zero. E nesse caso aqui, pessoal, nós temos um sinal de diferente, porque aqui nós temos o valor mais infinito, esse é o limite, e o valor da função quando o x é zero, o valor é 2. São diferentes, então o item C da condição aqui não foi satisfeito. Então, lá no x igual a zero, nós temos uma descontinuidade. Beleza? Agora, pessoal, para finalizarmos, vamos a esse item D aqui, saideira, olha só. Vamos analisar, então, a continuidade da função para essa função aqui definida por essa sentença. Quando o x aqui ele é maior ou igual a zero, o valor da função ele vale 1. Agora, por sua vez, quando o x ele for menor do que zero, o valor da função é zero. Construindo o gráfico dessa função aqui, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Aqui nós temos o eixo x, que é das abscissas, e aqui o eixo y das ordenadas. Pessoal, olha só. Quando o x é maior ou igual a zero, nós temos o valor da função valendo o 1. Então, nós vamos ter aqui o 1 e está aqui assim, o x sendo maior ou igual a zero. Agora, para x menor do que zero, ou seja, bolinha aberta aqui na origem,
e até o menos infinito, o valor da função ele é zero, como nós temos aqui. Então, pessoal, claramente nós conseguimos perceber que no x igual a zero, nós temos uma descontinuidade, beleza? Pessoal, por haver esse salto aqui, ó, nós chamamos essa descontinuidade aqui, ó, de descontinuidade de salto. Tudo bem? Agora, em relação aos outros aqui, nós temos o seguinte, ó, essa descontinuidade aqui, ó, como envolve o infinito, pessoal, vamos fazer o gráfico aqui rapidinho? Olha só como é que fica, ó. Nós temos aqui, ó, os dois eixos, eixo das abscissas e eixo das ordenadas, e repare o seguinte, ó, quando o x aqui, ó, tende a zero pelo lado direito, o valor da função tende a mais infinito. Então, o x se aproximando do zero, o valor da função tende a mais infinito. Tudo bem? Agora, quando o x tende a zero pelo lado esquerdo, o valor da função tende a mais infinito também. Então, o x se aproximando do zero, a função cada vez mais se aproxima do mais infinito. Agora, quando nós tivermos o x tendendo a menos infinito e a mais infinito, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, por ser elevado ao quadrado, sempre um valor muito grande aqui no denominador, porém positivo. Ou seja, a função cada vez mais irá se aproximar do zero. Então, nós vamos ter mais ou menos assim e mais ou menos assim. Tudo bem? Agora, no x igual a zero, o valor da função é 2. Nós vamos ter aqui assim, ó, o 2. Pessoal, então, nesse caso aqui, nós temos uma descontinuidade aqui no x igual a zero, tudo bem? E essa descontinuidade aí, ó, nós chamamos de descontinuidade infinita. Ok? Agora, pessoal, subindo aqui para o item B, nesse caso aqui, pessoal, se nós pegarmos a função somente no x igual a 2, será que nós teríamos uma descontinuidade? Pessoal, se a função existisse somente para x igual a 2, nós teríamos apenas esse ponto aqui como sendo o gráfico da função. Ou seja, nós poderíamos remover essa descontinuidade se nós fizéssemos o domínio da função sendo exatamente igual a 2. Então, o que nós temos aqui, ó, é uma descontinuidade removível. Ok? Beleza, então, pessoal, chegamos aí ao final dessa primeira aula sobre continuidade, tá? Espero que ela tenha sido bastante útil para você aí nos seus estudos. Pessoal, encontro vocês aí nos próximos vídeos. Bons estudos e até mais!